A saudação e a paz de Jesus para todos. Seja muito bem-vindo a esse canal. Você que não é inscrito e tem interesse em conhecer as Escrituras, os textos da Bíblia, é convidado a participar dos estudos, reflexões, meditações que nós fazemos com base nos capítulos da Palavra de Deus. Aqui no canal já gravamos vídeos sobre os livros de Provérbios, de Eclesiastes, Romanos, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e agora estamos gravando capítulo por capítulo da carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. A segunda carta que, na realidade, dos capítulos 1 ao capítulo 9 de 2 Coríntios, estamos tratando da última carta que Paulo escreveu para essa igreja. Quando nós gravamos o vídeo de 2 Coríntios, capítulo 1, nós fizemos uma introdução sobre todo o livro de Coríntios. E ali nós comentamos que Paulo, na verdade, escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. A primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto corresponde ao que os teólogos chamam de a carta prévia. E o fundamento dessa carta prévia está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5. A Bíblia mostra 2 cartas de Paulo para Corinto, mas na verdade Paulo escreveu 4. E a primeira carta está aqui, 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 9, nós lemos aqui: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso significa que o livro de 1 Coríntios, que se encontra no Novo Testamento, corresponde à segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. A primeira carta é uma carta que Paulo menciona aqui no capítulo 5, no versículo 9, dizendo: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, o que nós sabemos dessa carta que os teólogos chamam de a carta prévia de Paulo para Corinto é que era uma carta que foi escrita antes de 1 Coríntios e cujo conteúdo era não se associar com prostituição. E existem 2 correntes em relação a essa carta. Alguns teólogos dizem que essa carta prévia se perdeu totalmente e ninguém sabe onde ela está. E existem outros teólogos que dizem o seguinte, que um trecho dessa carta ficou no livro de 2 Coríntios, justamente no capítulo de hoje que nós estamos lendo. Eles dizem que o versículo 14, e aqui nós já vamos entrar na leitura de 2 Coríntios capítulo 6. Vamos fazer uma leitura invertida hoje, ou seja, vamos ler primeiro o versículo 14, 15, 16, 17 e 18 e vamos ler o versículo 1 do capítulo 7, porque esse texto, do versículo 14 até o versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 6, junto com o versículo 1 do capítulo 7, é considerado por alguns teólogos como um trecho da carta prévia. Então, uma corrente fala, a carta prévia se perdeu totalmente. A outra corrente fala, o texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18, junto com o versículo 1 do capítulo 7,
lidos em conjunto, falam sobre condenação de prostituição, e esse trecho corresponde a um trecho da carta prévia que foi inserido nesse pedaço do livro de 2 Coríntios. Aí você que não viu o vídeo de 2 Coríntios capítulo 1, deve estar se perguntando aí, como assim? É que os livros da Bíblia, esses livros, eles são reuniões que foram feitas por compiladores. Então, o livro de 2 Coríntios, ele foi compilado no ano 90. E as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, que não são só as cartas de Coríntios, Paulo escreveu 13 cartas. O Novo Testamento é formado por 27 livros. E dos 27 livros, 13 são cartas que foram escritas por Paulo. Então você tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Então, essas 13 cartas foram escritas por Paulo e compõem o Novo Testamento. E existe ainda dúvida sobre a autoria da carta aos Hebreus. O autor que escreveu a carta aos Hebreus não se identificou, e muitos estudos apontam que a forma como o texto de Hebreus foi escrita, a forma escrita do texto de Hebreus, indica que foi Paulo que escreveu. Talvez Paulo não tenha se identificado na carta que escreveu aos Hebreus porque ele falava contra a necessidade da circuncisão para os cristãos não judeus. Porque Paulo fala na carta que escreve para os romanos que a circuncisão não era necessária. Fala também que guardar dias, como os judeus tinham o hábito de guardar os sábados, também não era necessário a quem não era judeu. E fala também sobre esse assunto da circuncisão na carta que ele escreveu aos Gálatas, dizendo que não era necessário. Então, talvez Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus e não tenha se identificado. Outros dizem que quem escreveu a carta aos Hebreus foi um sacerdote, porque o livro de Hebreus fala muito a respeito dos rituais do Antigo Testamento. E tem pessoas que defendem que o autor do livro de Hebreus teria sido Lucas. Embora Lucas fosse grego, o fato dele ter feito viagens com Paulo e ter escrito o livro de Atos dos Apóstolos, e o fato de os gregos serem historiadores e o fato de Lucas ser um historiador, o Evangelho de Lucas, que foi escrito por Lucas, é um evangelho que vai relatando os fatos de maneira histórica, seria possível que Lucas tivesse aprendido do relacionamento que teve com Paulo todas as tradições judaicas e escrito o livro de Hebreus. Então, sendo dessa forma, é possível que Paulo tenha escrito Hebreus. Se Paulo escreveu Hebreus, então podemos dizer que ele escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Agora, 13 é certo que foi ele que escreveu. Então, dessas 13 cartas, Paulo ele fez 3 viagens missionárias. As 3 viagens missionárias estão relatadas a partir do capítulo 13 até o capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos, e depois no capítulo 22 até o capítulo 28, o livro de Atos dos Apóstolos fala a respeito da prisão de Paulo e do seu encaminhamento para Roma, quando ele ficou preso
e se encerra o livro de Atos dos Apóstolos com esse registro. E ao longo dessas viagens, Paulo fez essas viagens em torno do ano 50 até o ano 55, 57, 58. E o que Paulo fazia? Ele fazia as viagens missionárias e depois, quando ele ia para outras cidades, ele mandava missionários. Ele enviou Timóteo para Corinto, ele enviou Tito para Corinto também. Ele enviava pessoas e ele recebia informações e notícias das igrejas, e à medida que ele recebia informações, ele escrevia cartas para que as igrejas pudessem ser fortalecidas na fé. E essas cartas todas, Paulo, ele dizia para que as igrejas lessem as cartas. Tanto que, voltando aqui, no próprio livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, vamos ler aqui o versículo 1, quando Paulo escreveu essa carta para Corinto, ele disse que escrevia para Corinto e para os santos que estavam na Acaia. Então nós vemos aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A Acaia era toda a região que ficava em volta de Corinto. Então é como se Paulo dissesse: eu estou escrevendo essa carta para Corinto, mas depois que vocês lerem essa carta e as recomendações que eu estou passando para vocês nessa carta em Corinto, compartilhem o conteúdo dela com as cidades próximas. Se nós lermos Atos dos Apóstolos no capítulo 17, nós vemos que Atenas era uma cidade que ficava ali ao lado de Corinto. Então, era uma cidade que também estava na mesma região. Então, Paulo escrevia as cartas para as igrejas. Então, quando as pessoas foram reunir as cartas para formar o cânon corresponde aos livros que formam o Novo Testamento. Eles procuraram os pergaminhos e a carta de 1 Coríntios, que tem o capítulo 1 até o capítulo 16, da mesma forma como está na Bíblia, é uma carta que foi encontrada intacta. Então, 1 Coríntios, nós podemos dizer, foi a segunda carta que Paulo escreveu e é uma carta que está fechada. Ela tem começo, tem meio e tem fim. Mas o livro de 2 Coríntios não. O livro de 2 Coríntios, ele pode ter 3 cartas dentro dele. Então, por que pode ter? Porque para os teólogos que entendem que esse texto de 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 até o 18, junto com o versículo 1 do capítulo 7, correspondem a um trecho da carta prévia, então nós teríamos um trecho da carta prévia, nesse texto de 2 Coríntios 6, 14 até 7, 1, que corresponde à primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Depois nós teríamos a segunda carta, que foi 1 Coríntios. A terceira carta corresponde aos capítulos 10 a 13. Os capítulos 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios seriam a terceira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, e a última carta seria 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9, tirando esse texto de 2 Coríntios 6, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, que seria um trecho da carta prévia. Aqueles que sustentam que a carta prévia se perdeu de maneira absoluta e não se tem nenhum trecho dela, vão dizer que a carta prévia se perdeu, a segunda carta é 1 Coríntios, a terceira carta são os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios e a última carta são os capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios. Então, se nós ficarmos com
os teólogos que sustentam que esse texto de 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, corresponde a um trecho da carta prévia, nós hoje estamos lendo um pedaço da última carta, que é a quarta carta que Paulo escreveu, que seria do versículo 1 até o versículo 13, né, de 2 Coríntios capítulo 6, e do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, nós estaríamos lendo, na verdade, um trecho da primeira carta que Paulo escreveu. Então, quando as pessoas foram reunir os pergaminhos das cartas que Paulo havia escrito para as igrejas e juntaram todas as cartas para formar as cartas que estão escritas no Novo Testamento, eles encontraram vários pedaços de textos de pergaminhos e na hora que fizeram a reunião, as pessoas que fizeram a reunião, a compilação das cartas, acabaram colocando os textos do capítulo 10 até o capítulo 13 no final, quando na verdade 2 Coríntios deveria ter primeiro a parte do capítulo 10 até o capítulo 13, depois a parte final, que são os capítulos 1 a 9. E se acreditarmos que esse texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o 7, versículo 1, seria a carta prévia, essa carta prévia deveria vir no começo. Mas eles acabaram fazendo a reunião dessa forma, né? Então, só para entendermos aqui como que as pessoas sustentam que 2 Coríntios capítulos 10 a 13 representam uma carta isolada, vamos para o capítulo 13 e nós vamos ver aqui no versículo 1 que Paulo fala assim, ó: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, esse texto aqui, é esta a terceira vez que vou ter convosco, Paulo dizendo assim, é a primeira vez que Paulo foi ter com eles por meio de carta foi quando ele escreveu a carta prévia. A segunda vez foi quando ele escreveu 1 Coríntios. E a terceira vez seria esse texto de 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13. Nós vemos que o capítulo 10 começa assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Quando Paulo fala aqui que quando ele está ausente do povo de Corinto, ele é ousado, os capítulos 10 até o capítulo 13 são capítulos que vão falando a respeito de correção. Paulo vai trazendo informações de tristezas que ele passou enquanto estava pregando e traz muitas recomendações severas contra a igreja, para a igreja de Corinto. Por essa razão, os teólogos chamam esse texto de 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13 de a carta severa de Paulo. Então, os teólogos organizam as cartas de Paulo da seguinte forma: carta número 1, a carta prévia, né? Aí depois uma corrente fala que ela se perdeu totalmente, repetindo, né? E a outra corrente fala que corresponde ao texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. A segunda carta, o livro de 1 Coríntios, tal qual está na Bíblia, fechado. A terceira carta, 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13. Eles chamam de essa é a carta severa, porque nesses 4 capítulos Paulo traz muitas correções para a igreja de Corinto e traz muitas notícias, faz muitas lamentações e fala muito de tristezas.
e a quarta carta seria 2 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 9. Então, aqui, quando nós lemos como que os teólogos chegaram a essa conclusão, vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 13 ou 15, vamos ver aqui. Aqui, né, é o versículo, na verdade é o versículo 8, né? Não é nem o 13 nem o 15, é o 8. Olha o que diz o 8 aqui, ó. Porquanto, ó, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Os teólogos prestando atenção nesse texto aqui, ó. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9 e nós vemos essa informação em que Paulo, nós estamos aqui no capítulo 7, Paulo está falando para o povo de Corinto assim: olha, aquela carta que eu mandei para vocês, eu fiquei sabendo que vocês ficaram tristes com o que eu escrevi nela. Não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, vos contristou, né? Ainda que por pouco tempo. Então os teólogos chegaram à seguinte conclusão: a primeira carta é a carta prévia, a gente não sabe onde que está, ou corresponde a 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até capítulo 7, versículo 1. A segunda carta a gente sabe que é 1 Coríntios. Lendo o texto de 1 Coríntios, a gente vê que não existem notícias tristes para a igreja de Corinto. Quando você lê 1 Coríntios inteiro, você vê que, e nós já fizemos a leitura de capítulo por capítulo aqui no canal, nós percebemos que 1 Coríntios é um livro em que Paulo traz apenas recomendações sobre vários assuntos. Ele fala sobre casamento, fala sobre adultério, fala sobre prostituição, fala sobre o uso do véu, fala sobre dons espirituais, fala sobre o amor, fala sobre o uso do dom de línguas, sobre interpretação das línguas, sobre a ressurreição. Não existe no livro de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, que os teólogos não têm dúvida que corresponde à segunda carta que Paulo escreveu para Corinto, é uma carta que não tem tristeza. Agora, quando você abre 2 Coríntios, o capítulo 10 até o capítulo 13, você vê que tem um conteúdo severo, um conteúdo de tristeza, um conteúdo que Paulo fala de maneira severa com a igreja de Corinto, e por falar de maneira severa, a igreja de Corinto teria ficado triste. E é por isso que os teólogos dizem, é provável que essa carta que Paulo está falando aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 8, olha, porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Então os teólogos concluem, a carta que o texto de 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13, que trazem muitas correções e em que Paulo é mais ousado no que fala para a igreja de Corinto, é a carta que corresponde à terceira carta, que veio antes dessa daqui, que nós estamos lendo, que é 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9. E aqui ele está fazendo referência a essa terceira carta que só poderia ser esses textos, porque quando você lê o conteúdo desses textos, nós vemos um Paulo mais ousado, severo e com a igreja de Corinto. Então, feitas essas observações, nós vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até 7:1, que seria a carta prévia, e depois nós vamos começar a ler do versículo 1 até o versículo 13. Então aqui, né, eu não considero, né, que esse texto aqui seja a carta prévia, porque eu, né, lendo o texto, os fundamentos que os teólogos usam para dizer que esse texto aqui seria um trecho da carta prévia é o seguinte: eles dizem que
Se nós pegarmos e lermos o texto de 2 Coríntios de maneira direta, do capítulo 1 até o capítulo 9, e nós arrancarmos o versículo 14 daqui, 15, 16, 17 e 18, e o versículo 1 do capítulo 7, e se nós lermos 2 Coríntios indo na sequência aqui do capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 13, e pularmos direto para 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2, o texto não perde coesão, não perde sentido. É como se o texto fosse corrido, é como se o texto fosse direto. Se nós tirássemos 2 Coríntios 6,14 até o capítulo 7, versículo 1, e lêssemos de maneira direta, nós não teríamos prejuízo nenhum na leitura. Então, quem defende que esse texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1 é um trecho da carta prévia que foi inserido pelos compiladores nesse pedaço, defende essa teoria com base nessa constatação. Agora, quem defende que a carta prévia se perdeu totalmente, sustenta o seguinte: não tem problema nenhum que uma pessoa esteja escrevendo um texto, depois ela abre um parênteses, comenta sobre uma questão, que aqui é a questão de prostituição, e depois ele volta no mesmo raciocínio que ele estava escrevendo anteriormente. Então, uma pessoa pode estar aqui falando a respeito de bolo de chocolate, de repente ela para e fala: ah, se eu fosse fazer um de laranja eu ia fazer isso. Mas voltando para aquilo que a gente estava falando, que é o bolo de chocolate, a pessoa continua falando. Só dei um exemplo aqui, né? Falando a respeito de receita aqui, poderia ser qualquer outro assunto, né? Estamos falando aqui de montagem de janela. Ah, mas ó, se você quiser colocar uma porta ali, você pode fazer isso e depois assim, assado. Agora vamos voltar para falar a respeito da janela. Então, para ter um exemplo, né? Tanto para quem mexe com receita como para quem mexe com construção aí. Mas seria isso. E eu entendo que o fato de existir um texto aqui que Paulo está falando de uma coisa no começo do capítulo 6. E aí depois ele continua falando a respeito da mesma coisa a partir do versículo 2 do capítulo 7. É possível que ele tenha aberto um parênteses e falado, ó, não vamos esquecer da prostituição. Para quem, se você não está, acessou esse vídeo e não está acompanhando o canal, eu te convido a acessar um estudo que nós fizemos de 1 Coríntios, capítulo 11. Quando nós comentamos o capítulo 11, nós vimos ali, fizemos os comentários sobre o uso do véu, que Paulo fala sobre isso no capítulo 11. E nós comentamos que a cidade de Corinto era uma cidade muito desenvolvida, uma cidade que recebia muitos comerciantes, e lá em Corinto ficava o templo da deusa Afrodite. E nesse templo havia 1000 sacerdotisas, que eram as prostitutas cultuais. Então, a adoração para a deusa Afrodite era feita por meio da prática de relacionamentos íntimos, debaixo de certos locais. E essas prostitutas, elas andavam ou com o cabelo raspado ou com o cabelo curto. E é por isso que no capítulo 11, Paulo falava assim: se a mulher estiver falando na igreja, ou ela deve ter o cabelo comprido ou ela deve usar o véu. E aí nós comentamos, quando fizemos o estudo de 1 Coríntios capítulo 11, que existe ali uma dificuldade na interpretação do texto, que no versículos 5 e 6 parece que é obrigatório o uso do véu para a mulher, mas no versículo, eu não lembro agora se é no versículo 15, vamos ver aqui, 1 Coríntios, se não me engano é 15, 1 Coríntios capítulo 11,
só para... Aqui no versículo 5 e 6. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E aqui, quando Paulo fala desonra sua própria cabeça, é porque as prostitutas lá cultuais, que eram as sacerdotisas do templo da Afrodite, andavam com a cabeça raspada. Então, se a mulher fizesse isso, as pessoas olhariam para ela e diriam: ah, ela é daquelas sacerdotisas do templo de Afrodite. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então veja que nesse versículo 6, a impressão que se tem é de que Paulo está dizendo que a mulher deveria usar o véu. Mas aí, no versículo 15, se não me engano, é o 15 mesmo, ele fala assim: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, existem algumas pessoas que interpretam o versículo 6 dizendo que o uso do véu é obrigatório, mesmo que a mulher tenha o cabelo comprido. E existem pessoas que dizem: não, a mulher só deveria usar o véu se ela estivesse com o cabelo curto, porque o véu cobriria a vergonha do cabelo estar curto. Pode, né? E enquanto que se a mulher tivesse o cabelo crescido, né? O cabelo crescido foi dado em lugar do véu. Então não seria algo doutrinário. Então essa é a dificuldade da interpretação do texto de 1 Coríntios capítulo 11. Mas eu não vou falar mais a respeito desse assunto aqui, porque esse vídeo está falando a respeito de 2 Coríntios capítulo 6. Eu só fiz uma lembrança desse texto, porque nós estamos falando justamente a respeito desse assunto de prostituição. Então, como a igreja de Corinto tinha esse templo, não existe, não é improvável que Paulo, quando escreveu essa quarta carta, tenha feito uma lembrança. Fala assim, ó, vou falar mais uma vez a respeito dessa questão de... Vou falar mais uma vez aqui para a igreja de Corinto sobre essa questão de prostituição. Então, né, no meu entendimento, né, eu vejo dessa forma. Mas tem essas duas correntes. Uma parte dos teólogos fala que essa parte aqui é um trecho da carta prévia. No meu entendimento, Paulo estava falando a respeito de um assunto, a quarta carta, e daí ele abre um pedaço e fala: vou lembrar desse assunto aqui agora. Então é esse texto que nós vamos ler aqui. Não vos prendais, ó, versículo 14, vou grifar aqui o texto. 15 aqui em diante. 14 aqui. Não vos prendais a um jugo desigual, com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Indo para o capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Fazendo a leitura aqui desse texto, nós percebemos que Paulo fala contra o povo de Corinto se envolver com aqueles que não eram cristãos.
né? Porque ele fala que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou seja, os infiéis não seguem a Deus. Se vocês se prenderem com eles, vocês vão se envolver com problemas. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E ele prossegue: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Lendo esse texto, embora Paulo esteja falando a respeito das pessoas de não se envolverem com prostituição, até porque no capítulo 7, no versículo 1, que continua esse raciocínio, ele fala assim: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós não vemos Paulo falando de maneira direta a respeito de prostituição. E Paulo quando Paulo queria falar de maneira aberta contra a prostituição, ele falava de maneira direta. É só nós vermos aqui, em 1 Coríntios, na própria carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ali no capítulo 6, quando ele fala de prostituição, ele fala de maneira declarada. Paulo não falava as coisas assim de forma velada. Olha aqui o versículo 1 Coríntios capítulo 6, nós vemos aqui, ele começa no versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Paulo está fazendo referência a Gênesis 2:24 aqui, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus fala: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e se unirá com a sua mulher, e com ela será uma única carne. E aí vem aqui: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não veja que Paulo fala aqui no versículo 18 de maneira direta e declarada contra a prostituição. Paulo não fica criando rodeios quando ele quer falar a respeito de um assunto. Ele fala de maneira direta: fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí o 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, no meu entendimento, se nós tivéssemos que dizer que a carta prévia foi encontrada em algum lugar e foi compilada em algum lugar errado, teríamos que dizer, né, que esse texto, esse trecho da carta prévia, seria o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Porque aqui em 1 Coríntios capítulo 6, esses versículos que nós lemos, do 12 até o 20, Paulo fala de maneira declarada a respeito de: não se envolvam com prostituição, porque vocês são templo do Espírito Santo. Então teria mais sentido você dizer que a carta prévia estaria dentro do próprio livro de 1 Coríntios. Então a primeira carta seria esse trecho de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 até o versículo 20. A segunda carta seria o texto de 1 Coríntios, tirando esse pedaço que nós lemos. A terceira carta seria os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios.
e a última carta seria o capítulo 1 até o capítulo 9 de 2 Coríntios. Faz mais sentido, porque como nós vimos aqui esse texto de 2 Coríntios que nós lemos no capítulo do capítulo 6, no versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, ele fala de maneira não de maneira direta contra a prostituição. Ele fala que não vos prendais a um jugo desigual, né? Na verdade, a impressão quando a gente lê esse texto é que é um texto mais que Paulo fala mais a respeito de os cristãos se guardarem em relação aos seus relacionamentos, até mesmo relacionamentos sociais, não necessariamente relacionamentos ligados à prostituição. Agora, o texto de 1 Coríntios capítulo 6 que nós lemos ali, fala de maneira direta contra a prostituição. Veja que ele fala aqui, então, mas os teólogos, eles dizem que, por isso que, no meu entendimento, a carta prévia se perdeu totalmente. Porque eu lendo esse texto aqui que nós lemos, eu vejo mais que Paulo aqui está falando, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ele está falando assim, ó, não se envolva com as pessoas do mundo, com os que não são cristãos, porque eles podem roubar, eles podem beber, eles podem fumar, eles podem se prostituir, eles podem adulterar, eles podem não ser fiéis nos contratos, eles podem adorar a outros deuses, e existia em Corinto uma tradição de comer nos templos. Nós, quem está acompanhando aqui o canal viu que nós, quando fizemos os comentários de 1 Coríntios capítulo 8 e 1 Coríntios capítulo 10, nós falamos que havia ali informações sobre não comer a carne sacrificada a ídolos, né? Sobre como lidar, como se relacionar com essa questão, né? E aí vem ali o versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, ou seja, não se envolvam, não se relacionem com eles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Se tem alguma coisa que poderia se referir à prostituição, seria aqui, no versículo 17, quando ele fala, e não toqueis aqui nada imundo, e eu vos receberei. Mas não é algo declarado sobre prostituição. E nós vemos pela leitura de 1 Coríntios capítulo 6 que quando Paulo quer falar especificamente sobre prostituição, ele fala de maneira declarada, de maneira direta. Então, ele fala aqui, todo-poderoso, e aí vem o 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, as promessas de Deus, né? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não é um texto que fala propriamente de prostituição. E quando nós lemos o fundamento da carta prévia, que é 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9, nós vemos que Paulo fala declaradamente que o conteúdo da carta prévia era sobre prostituição. Olha o que ele fala aqui. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, Paulo estava falando assim, ó, já escrevi na carta anterior para não se envolvam com as pessoas que se prostituem. Esse é o conteúdo da carta. Então, por esses motivos, eu entendo que o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, é o conteúdo original da quarta carta, que é a última carta. E que o texto de 2 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 9, é uma carta fechada. E o capítulo 10 até o capítulo 13 corresponde à terceira carta. Porque o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, quando fala aqui que antes de Paulo ter escrito essa carta aqui, ele escreveu uma anterior, ó, porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou,
ainda que por pouco tempo. Quando a gente lê o capítulo 10 até o capítulo 13, que nós vamos ler na sequência, nos próximos dias aí, nós vamos ver ali que Paulo fala de maneira severa com a igreja de Corinto. Por isso, inclusive, os teólogos chamam os capítulos 10 a 13 de a carta severa de Paulo. E esse texto que nós lemos, já que nós estamos falando dos títulos que os teólogos dão, os teólogos chamam de a carta prévia, depois a primeira Coríntios, que é a carta que é esclarecedora, porque ela é a carta que esclarece várias questões. Terceiro, a carta severa, que são os capítulos 10 a 13, porque Paulo fala de coisas, faz correções para a igreja de Corinto. E 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 1 até capítulo 9, eles chamam de a carta da reconciliação. Porque quando Paulo está falando aqui no capítulo 7 assim, olha, eu me arrependi de ter mandado aquela carta lá, que eu falei de maneira tão severa, que eu deixei vocês tristes por um pouco de tempo. Quando ele fala aqui, nesse pedaço do capítulo 7, que nós vamos estudar especificamente num vídeo próprio, hoje nós estamos tratando de 2 Coríntios capítulo 6, esse comentário que eu estou fazendo é apenas um parênteses, só para esclarecermos essa questão das cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Quando ele fala isso, olha, eu me arrependi de ter escrito aquela carta que deixou vocês tristes e tal, ele está se reconciliando com o povo de Corinto, está recompondo o relacionamento dele com a igreja de Corinto, dizendo assim que ele tinha se arrependido de ter escrito coisas tão severas que ele escreveu, que nós vamos ver quando lermos os capítulos 10, 11, 12 e 13. Então, por isso que essa carta aqui do capítulo 1 até o capítulo 9 se chama a Carta da Reconciliação. Então, com isso, nós encerramos aqui a parte do versículo 14 até o versículo 18, que é a parte final do capítulo 6, e agora nós vamos ler os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 13, para fecharmos o estudo de 2 Coríntios capítulo 6. Então, o texto começa assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, para nós entendermos esse texto aqui, do versículo 1 até o versículo 13, temos que lembrar de duas coisas: que a Bíblia no original não era dividida em capítulos e versículos, mas a divisão em capítulos foi feita no século XII, a divisão em versículos foi feita no século XV, e é por isso que muitas vezes quando você está lendo um capítulo, o raciocínio que fecha aquilo que está sendo falado naquele capítulo só se encerra no outro capítulo. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque esse primeiro trecho do versículo 1 aqui do capítulo 6, ele é uma continuação na verdade, do capítulo 4, na parte final. Quando nós fizemos a gravação de 2 Coríntios capítulo 5, nós falamos que se tivéssemos que resumir o capítulo 5 em poucas frases, nós diríamos o seguinte: no capítulo 5, Paulo diz: nós somos cidadãos do céu. O nosso corpo físico e terreno, ainda que ele morra, ele vai herdar um corpo celestial e vamos morar para sempre com Deus. Então, se somos cidadãos dos céus, devemos andar em novidade de vida, que é o versículo 17, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, e devemos ser embaixadores de Cristo, que é o versículo 20. Vamos até ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí no versículo 20, ele fala: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, e esse texto do capítulo 5, ele é uma continuação da parte final do capítulo 4.
Nós falamos isso quando gravamos 2 Coríntios capítulo 5, fizemos, inclusive, mencionamos que a Bíblia no original, não é dividida em capítulos e versículos, que a divisão em capítulos ocorreu no século XII, a divisão em versículos ocorreu no século XV, e aí fizemos a leitura desses versículos do capítulo 4, que são os versículos 16 a 18, que dizem: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, o nosso corpo físico seja corrompido, destruído, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, são desse tempo, e as que se não veem são eternas. Então, Paulo, no final do capítulo 4, ele começa a construir um argumento. O argumento que ele está construindo é que ele estava... a parte inicial do capítulo 4, Paulo fala ali a partir do versículo 7, que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 4, versículo 7. Então, os versículos anteriores, ele fala assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí no versículo 8, aqui e até o 12, vamos ler até o 10. Ele fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, no capítulo 4, Paulo começa a trazer esses argumentos de que o tesouro que ele tem, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, que concede para todos o Espírito Santo, que ele prega, ele traz junto com essa pregação tribulações, mas ele não estava angustiado, perplexidade, mas ele não estava desanimado, perseguições, mas ele não estava desamparado, abatimento, mas ele não estava destruído, e que ele carregava aqui, essa palavra, mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Ou seja, assim como o Senhor Jesus morreu para a vontade dele, ele também morria todos os dias para a vontade dele, para pregar o evangelho. E aí Paulo ele vai nessa linha de argumentação no final do capítulo 4, falando: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Eu não vou ler até o versículo 18, porque para não ser repetitivo, porque nós já lemos aqui. Ele vai trazendo essa linha de argumentação, e aí ele entra no capítulo 5 falando assim: que ainda que a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. É uma casa que não é feita por mãos, mas uma casa que é eterna e que está nos céus. E aí ele vai falando no capítulo 5, e quem acompanhou o capítulo 5 viu ali que nós falamos que ele vai falando sobre que nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos cidadãos da terra. Então nós não devemos nos preocupar com as coisas terrenas, mas nós devemos andar como nova criatura, que é o versículo 17, em novidade de vida, e que nós somos embaixadores de Cristo. Aqui no versículo 20, ou seja, nós somos a justiça de Deus. Então o capítulo 4, a parte final, o capítulo 5 e esse capítulo 6 que nós estamos entrando, nós vamos ler aqui, e nós cooperando também. Veja que o começo do capítulo 6 já começa com uma conjunção e. Quando nós usamos o e, nós estamos fazendo ligação de uma coisa que vem antes com uma coisa que vem depois. Então, aquilo que a gente já estava falando, nós somos cidadãos dos céus, que é o resumo do capítulo 5, e nós cooperando também com ele. Ele está falando aqui com Cristo, com ele aqui. Os últimos versículos do capítulo 5 fala que nós somos embaixadores de Cristo. Então, é a parte final do capítulo 5, é o versículo 20 e o versículo 21. Ele fala assim,
de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, como se Deus estivesse usando a nossa vida para rogar para que as pessoas aceitem a Cristo. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o próprio Deus fez com que Jesus morresse por todos, para que todos os que se ligam, que se conectam com Deus, se façam justiça de Deus. Ou seja, para que nós possamos ser o quê? Cooperadores do reino de Deus. Então, no capítulo 5, ele está falando que nós somos embaixadores. Aí, o capítulo 6 nada mais é do que uma continuação desse raciocínio que ele está falando, que ele já começou no capítulo 4, falando assim, nós temos um tesouro em vasos de barro, passamos por todo tipo de tribulação, mas nós pregamos o evangelho. Por quê? Capítulo 5, porque nós somos cidadãos dos céus, nós andamos em novidade de vida, versículo 17, nós somos embaixadores de Cristo, versículo 20, versículo 21, e nós somos justiça de Deus, porque Deus que não tinha pecado fez com que Jesus se fizesse pecado por nós, para que nós fôssemos a justiça de Deus. E agora, versículo 6, nós somos cooperadores de Deus. Então, quando a gente lê dessa forma, entendendo que esses capítulos, embora o texto que a gente tem atualmente seja dividido em capítulos, a carta ela era corrida. Então, Paulo começou ali no capítulo 4, no finalzinho, a partir do versículo 7, ali falando sobre o ministério dele, ele vai falando e construindo argumento. E aí ele vem aqui e fala, além de embaixadores, que é o que ele falou no capítulo 5, nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, eu agora, junto com Cristo, como embaixador dele, como cooperador dele, faço uma correção para vocês, exorto vocês do seguinte, não recebam a graça de Deus à toa, como uma coisa em vão. Versículo 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Quando Paulo cita esse texto aqui, ele está fazendo referência ao texto de Isaías, capítulo 49, versículo 8. Nós vemos aqui, Isaías, capítulo 49, versículo 8. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. O livro do profeta Isaías é considerado, ele é chamado do profeta messiânico, porque o livro do profeta Isaías é o livro que mais tem referências a respeito da pessoa de Jesus. Vamos ler aqui, por exemplo, o capítulo 53, que fala assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então,
Esse texto do profeta Isaías, no capítulo 53, é uma profecia sobre como Jesus haveria de morrer e sobre como haveria de ser o Salvador e de que ele traria a salvação e a cura de todas as enfermidades e nós seríamos sarados, ou seja, curados do pecado, sarados da separação de Deus por meio dele. Então, também tem um texto aqui no mesmo livro de Isaías, no capítulo 11, que fala que ele sairia da raiz de Jessé. Ó, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade, o cinto dos seus rins. Então esse texto, nós quando lemos Mateus, no capítulo 1, vemos a genealogia de Jesus. E vemos que, na sua genealogia ele vem como descendente do rei Davi. E Jessé, né, era... E nós vemos que Jessé, ele era o pai de Davi. E 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia conta como foi que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, por ordem de Deus, para que ali buscasse o novo rei de Israel, que seria Davi. Não vamos ler aqui o texto de 1 Samuel capítulo 16, porque fica fora do nosso propósito de lermos 2 Coríntios capítulo 6. Mas fizemos aqui a leitura desses textos do profeta Isaías só para fazermos o contexto aqui. Que Paulo, ele tinha muito ele constrói muito as cartas que ele escreve, né? Como Paulo tinha sido criado aos pés de Gamaliel, que era um rabino, então Paulo tinha essa formação, ele conhece bastante o Antigo Testamento e ele vai fazendo muitas referências ao Antigo Testamento. Tanto que a questão que eu comentei aqui no começo do vídeo, né? Sobre o livro de Hebreus, que a carta de Hebreus... muitos teólogos dizem que foi Paulo que escreveu justamente por isso, pelo conhecimento que ele tinha a respeito do Antigo Testamento. Então ele cita esse texto, né? Como que dizendo assim, ó, e nós cooperando também com ele, com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É como se Paulo estivesse dizendo assim, porque assim como Deus fez a promessa no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, de que o Senhor seria enviado da parte de Deus, que o rebento de Jessé viria e que traria salvação para nós, agora é o tempo. Então, quando vocês recebem a palavra de Cristo que nós estamos pregando para vocês como embaixadores de Cristo e que estamos pregando para vocês aqui como cooperadores, que estamos cooperando com Ele, não recebam a palavra em vão, porque é por isso que ele colocou esse texto de Isaías 49:8, porque é como se Paulo estivesse fazendo uma lembrança, é como se Paulo estivesse dizendo assim para a igreja de Corinto, isso aqui foi uma promessa que Deus fez no passado e agora se cumpriu. Vocês estão com o privilégio de conhecerem Cristo, então não aceitem a palavra de Cristo como uma coisa vã. Aproveitem que que o povo lá atrás tinha só a promessa de que Cristo viria.
e vocês tiveram o privilégio de receber o próprio Cristo. Então não recebam a palavra de Deus em vão. Como embaixador de Cristo, cooperando com Ele, eu digo para vocês, receba essa palavra com alegria, porque isso aqui já tinha sido prometido lá nas Escrituras no passado, há muitos anos atrás. É nesse sentido que Paulo cita o texto de Isaías 49:8. E aí ele continua, versículo 3: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E aí vem aqui, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, que longanimidade, uma palavra sinônima seria paciência, porque longanimidade poderia ser assim, longo ânimo, né? E longanimidade seria a qualidade de ter longo ânimo. Então, numa palavra só, é a qualidade de você ter de ter paciência. Na benignidade, que é a bondade, né? No Espírito Santo, que no capítulo anterior, no capítulo 5, ele fala ali no versículo 4, no versículo 5 aqui, ó, 2 Coríntios 5:5, ó. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ou seja, nós falamos, quando comentamos o capítulo 5, que penhor é uma forma de garantia. Nós vamos até o banco, colocamos uma joia valiosa para recebermos um dinheiro e depois, quando fazemos o pagamento, recebemos novamente aquela garantia, o penhor que foi dado. Então, assim, Deus colocou em nós o Espírito Santo como uma garantia. Esse é meu filho, né? Ele deu a garantia do Espírito em nossa vida e nós damos a Deus a nossa vida para Ele, né? E aí ele vem aqui e fala, entregamos a nossa vida, o nosso viver para Deus. E aí vem aqui o texto dizendo aqui, no Espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Ou seja, Paulo aqui ele vai falando aqui, ó, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, aonde que nós estávamos? Aqui, ó, versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Aí, dilatai-vos também vós. Ou seja, Paulo aqui no versículo 12 e 13 está falando como ele estava empenhado em dar a própria vida, como nós falamos ali. Ele começa esse raciocínio no final do capítulo 4, falando assim, nós temos esse tesouro em vasos de barro, nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não desamparados. Aí ele vai falando, chega no capítulo 5, ele fala, o que importa se o nosso corpo se perder, essa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, porque nós temos um edifício não feito por mãos, mas uma casa eterna nas mãos de Deus. Ou seja, ele está falando a respeito da vida eterna, que se o corpo dele falecesse, ele estaria para sempre com Deus.
E aí ele fala: nós andamos, portanto, em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos embaixadores de Cristo. E aí, nesses primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 13, desse capítulo 6, ele vem trazendo, completando o argumento. Além de embaixadores, nós estamos cooperando com Cristo, anunciando o reino dele para vocês. E o que eu peço é que vocês não recebam essa palavra em vão. Aí vem o versículo 2, porque valorizem isso, porque isso foi prometido lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 8, né? Que Paulo com certeza não falava em capítulo e versículo, porque nós já falamos aqui que a divisão em capítulos e versículos aconteceu depois, mas ele diz aqui, porque isso foi prometido lá no Antigo Testamento, e aquele povo não teve nem a oportunidade de ver o Cristo. E vocês tiveram a oportunidade de terem visto Cristo encarnado e daquelas profecias ter se cumprido. E nós, quando estamos pregando, Paulo fala no versículo 3, não damos escândalo, né, para que o ministério não seja censurado, antes a gente age como ministro de Deus, sendo recomendáveis em tudo. E aí, quando ele fala que ele é recomendável em tudo, ele volta a falar dos sofrimentos que ele passava. Todos esses que nós lemos aqui, nos açoites, prisões, tumultos, trabalhos, e como ele era dedicado em fazer a obra de Deus, aqui falando no versículo 5, em vigílias, depois jejuns, depois no versículo 6 ele fala aqui de pureza, depois ele fala de ciência, ou seja, ele buscava ter conhecimento a respeito das coisas de Deus para poder comunicar a palavra da melhor maneira possível. Depois ele fala assim, tendo paciência, longanimidade. Depois ele fala tendo bondade. Depois ele fala tendo o Espírito Santo para guiar em tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele fala aqui, no amor não fingido, né? Não fingido. Ou seja, que ele realmente tinha afeto, preocupação com a igreja de Corinto. Aí ele fala aqui, na palavra da verdade, no poder de Deus, né? E aqui nós podemos fazer uma lembrança de 1 Coríntios, capítulo 2, quando nós sabemos que a igreja de Corinto, por ser uma igreja que ficava na região da Grécia, o povo ali se preocupava muito com palavras. E quando Paulo foi até eles, falou que aqui no versículo 3, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí ele fala aqui, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então, Paulo, por que Paulo fez esse comentário em 1 Coríntios capítulo 2? Porque quando nós lemos 1 Coríntios, nós vemos ali que muitos estavam cheios de arrogância pelos discursos. Vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo... Vamos ler aqui, tem um versículo que ele fala aqui que o povo estava muito orgulhoso. Aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste, aqui o versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, a igreja de Corinto tinha muitas pessoas que, na ausência de Paulo, vinham com discursos. E Paulo vem e fala que ele
sempre no capítulo 2 ali, ele fez questão de falar que a pregação dele não havia consistido em palavras persuasivas, mas em poder de Deus. E ele fala aqui, ele reitera aqui, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Essas armas da justiça, Paulo vai fazer referência a essas armas lá no capítulo 10. Ele vai dizer que as nossas armas são poderosas para derrubar os poderes das trevas. Olha aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4. Ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida vossa obediência. Então, Paulo aqui estava falando a respeito da batalha espiritual. Então, aqui no capítulo 10, ele fala aqui sobre essas armas espirituais. Então, ele continua aqui no versículo, ó, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Ou seja, né, Paulo está querendo falar aqui que nós ficamos o tempo todo em vigilância no trabalho que nós fizemos, olhando em todos os lados para que aquilo que nós fazemos e fizemos e estamos fazendo seja tudo conforme a vontade de Deus, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, ou seja, muitas vezes era chamado como enganador. E ele fala assim, apesar de estar sendo verdadeiro, como desconhecidos, muitas vezes sendo anônimos, né, desconhecidos para algumas pessoas, mas ele fala assim, mas sendo bem conhecidos de Deus, né? Quando Paulo fala aqui no capítulo 5, ele falou assim, eu espero que, aqui ó, tem um versículo que ele fala que nós somos bem conhecidos de Deus e eu espero que vocês também nos reconheçam como pessoas de Deus. Aqui ó, versículo 11, capítulo 5, versículo 11, ele fala assim ó, assim que, sabendo o temor, o respeito que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, ou seja, nós somos conhecidos de Deus, né? Deus conhece os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, quem nós somos. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, ou seja, Paulo está dizendo, nós somos conhecidos de Deus e eu espero que na consciência de vocês, naquilo que vocês veem em nós, que nós também sejamos manifestos como filhos de Deus para vocês. Então, aqui Paulo vem e fala, sendo desconhecidos, né, mas muito bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos. Porque, passando por aquelas tribulações que Paulo passava, as pessoas olhavam, ele vive só em guerra, em tribulação, em luta, em situações ruins, e ele fala assim, apesar de tudo isso, morrendo na vida terrena, né, para a sua própria vontade, ele estava ali renunciando à vontade dele, ele fala assim, renunciando à vontade dele, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Aqui Paulo está dizendo, apesar de tudo isso, vocês ainda não estão tão próximos de nós, mas ainda vocês estão muito preocupados com coisas relativas a vocês mesmos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, Paulo faz um pedido, né? Que olhem para tudo isso que nós estamos fazendo isso por amor a Deus. Nós somos, conforme o capítulo 5 ali, embaixadores de Cristo. Agora no capítulo 6, estamos cooperando com Cristo para pregar o reino de Deus para vocês. E vejam, como ele fala aqui no versículo 2 aqui, né?
que o profeta Isaías disse lá no passado que o tempo aceitável viria. E esse tempo é agora, é o tempo da salvação. E olhem para tudo isso que vocês estão recebendo. Não recebam a palavra de maneira vã, mas recebam a palavra valorizando o que vocês têm. Então, é isso que o texto de 2 Coríntios capítulo 6 fala. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.